Caríssimos irmãos e irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Continuamos nesta segunda-feira celebrando a Páscoa. São 8 dias de celebração pascal. Elas se iniciaram no dia de ontem e vão até o próximo domingo. Todos eles celebramos com intenso júbilo e alegria a memória, a solenidade do Cristo que ressuscita para a vida nova e que nos convida a descobrirmos esta vida nova e nos convida a caminharmos nela. E durante toda a oitava da Páscoa, eu também gravarei as homilias referentes à liturgia de cada dia. Hoje, a primeira leitura é tirada de Atos dos Apóstolos 2, 22 a 32. O texto está no discurso de Pentecostes. Os cristãos, os discípulos, os apóstolos, as mulheres reunidas no cenáculo, conviveram com o Senhor, viram os sinais, viram o ressuscitado, comeram com o ressuscitado, viram ele subindo aos céus, mas ainda não sabem o que fazer, ainda têm dúvidas, ainda têm medo, ainda têm receio. Então vem sobre eles o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, meus irmãos e irmãs, o Espírito Santo, é o que nos impulsiona à fé, o que nos faz crer. Porque podemos ser altos conhecedores do Cristo e não termos fé nele. Devemos ter uma inteligência suntuosa e mesmo assim não acreditarmos no Senhor. Eles, cheios desse Espírito, saem de dentro do cenáculo e falam para o povo que ali está. O próprio Lucas vai nos dizer no Atos que ali existia povos de todas as regiões. Medos, pardos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, do Ponto, da Ásia, romanos, gregos, cretenses, árabes. Era uma população grande, ou diversa, podemos dizer, representando ali todo o império conhecido e por onde o cristianismo iria se expandir. Pedro fala a este povo. Pedro dirige a palavra com coragem. Ele é a testemunha do ressuscitado. É a testemunha do Cristo. E o que ele vai dizer? Em primeiro lugar, algo que precisa ser claro. Vocês, diz Pedro àqueles que lá estão, como nós e como nós que assistimos, sabemos que o Senhor enviou o seu Filho, Jesus Cristo, e ele fez muitos sinais, prodígios e ensinamentos. Também sabe-se, vai dizer Pedro, que ele foi condenado injustamente, foi crucificado e morreu numa cruz. E o que não se sabe? O que não se sabe é o anúncio de Pedro. Deus o ressuscitou. Ou seja, se vocês viram os sinais, se vocês ouviram aquilo que ele disse, se vocês viram e testemunharam sua morte, agora vocês são convidados a descobrir que Deus não o deixou no lugar dos mortos. Não deixou que a morte envolvesse o seu filho e lhe ofereceu a vida. Deus concedeu ao seu filho a vida plena. Ele não ficou no sepulcro. E esta vida não é para ele somente, mas no Cristo todos nós também ganhamos esta vida nova. Todos nós descobrimos este caminho novo. E de modo especial, Pedro vai falar àquela multidão, mas também aos judeus. Davi disse na profecia que um descendente seu herdaria ou teria o trono, e este trono não seria na região dos mortos, mas seria na região dos vivos. E quem é o descendente de Davi? Jesus. Então, aos que são judeus e aos que não são judeus,
O Cristo veio para todos. O Cristo veio anunciar esta boa nova a toda criatura. E vai dizer Pedro, com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus. E quem garante isso? Nós que somos as testemunhas. Ou seja, os discípulos, os apóstolos, as mulheres, aqueles que ali estavam naquele cenáculo, descobrem que o Senhor os convocou, os investiu desse ministério, dessa missão de serem as testemunhas de Deus. De reconhecerem em Deus e no Senhor o seu refúgio e o seu amparo. Por isso, o Salmo vai nos dizer, o Salmo 15 do dia de hoje, guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. O que é descobrir neste Deus o refúgio e o amparo? Descobrir nele a nossa fé, o nosso fundamento, aquilo que dá estrutura às nossas vidas, e a partir daí sair a anunciá-lo aos meus irmãos. Sair a proclamar esta boa nova a todos, a bendizer e a louvar o Senhor sempre. Nós precisamos em Deus buscar o refúgio para sermos uma presença de Deus nesse mundo, caríssimos irmãos e irmãs. As mulheres chegam ao túmulo no evangelho de hoje, tirado de Mateus 28, de 8 a 15, é uma continuação do evangelho da vigília pascal. Elas chegam ao túmulo, ouvem estrondos, anjos junto com os guardas fogem, elas ficam ali e recebem a mensagem do anjo. Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou e de contar isso aos discípulos. E dizei que o Senhor os espera na Galileia. Elas saem com medo, com temor, com alegria, com júbilo. Os guardas vão embora com medo. E no meio do caminho, elas encontram o Senhor. Voltando para serem as anunciadoras, Jesus aparece e reforça esse convite. Não tenham medo. Não tenham medo de anunciar. Não tenham medo de ser testemunhas. Não tenham medo de proclamar aquilo que eu ensinei e que eu fiz. Levai essa boa nova. Sede sinal dessa boa nova. E elas vão. Elas ouvem o Messias e vão ao encontro do Senhor. Elas se dispõem a levar esta boa nova. Do outro lado, continua o evangelho de hoje. Os guardas vão até os sacerdotes, os sumos sacerdotes, e contam o que aconteceu. Que o túmulo se abriu e não existia mais nada ali dentro. E se nos lembrarmos do domingo de Ramos, os sumos sacerdotes e os sacerdotes foram a Pilatos e disseram para reforçar a guarda, porque eles tinham medo que ele ressuscitasse, como ele mesmo dizia. Eles reforçam a guarda e mesmo assim a guarda não consegue vencer o poder de Deus. Não é porque não tem fé que a graça de Deus não se manifesta. A graça de Deus se manifesta e só creem os que têm fé. As testemunhas podem falar o quanto quiserem. Se o Espírito de Deus não impulsionar os corações à fé, não se movimentam para isso. E os judeus estão alicerçados num projeto que não inclui a proposta de Jesus Cristo. Estão alicerçados numa proposta, num modo de conceber a fé, no qual Jesus não faz parte. Eles não aceitam o projeto de Jesus. A forma deles dominarem pela fé os interessa mais do que um Cristo que apresenta um caminho de vida e de esperança, sem domínio de um ou de outro, um caminho para todos. E por isso eles vão se apoiar na mentira. E quem é o pai da mentira? Aquele que divide, o diabo. Ou seja, meus irmãos e irmãs, a mesma mentira que eles acusaram Jesus na reunião deles no Sinédrio, a mesma mentira que eles acusaram Jesus diante de Pôncio Pilatos, a mesma mentira que eles escarnaram Jesus na cruz,
dizendo: se és o Filho de Deus, desce aí e nos mostra. A mesma mentira eles persistem. Persistem porque não querem ver o sinal, porque não querem abrir os seus corações à graça desse Deus, porque não querem se dispor a ouvir a boa nova que vem do Senhor. Se nós ouvirmos a história de Israel, se nós voltarmos nessa história de Israel, nós vamos ver Abraão, Moisés, principalmente Moisés, com este mesmo problema. É um povo de cabeça dura. Cuidado, meu irmão, minha irmã, para não ser uma pessoa de cabeça dura. Como aquela terra bem dura que você joga água e a água não entra, ela escorre. O Espírito de Deus amolece a cada um de nós. Amolece a nossa terra, dá fecundidade para que ela possa produzir fruto. Mas para isso é preciso que eu queira, que eu abra o meu coração, que eu realmente me disponha a ouvir este Senhor, que eu me disponha a acolher esta boa nova. Senão eu posso continuar ou na mentira, ou na enganação, ou procurando outras realizações, visto que aquelas que eu tenho não me trazem paz nem esperança. Que nós possamos nesse tempo pascal, cada vez mais pedirmos ao Senhor que nos guarde no seu amor e que nos encha do seu Espírito. Se Ele é o nosso refúgio, aquele que se refugia em Deus precisa abrir-se para acolher este Deus, esta boa nova que Ele nos dá. Que nós acolhamos o Cristo ressuscitado e nele caminhemos com fé e com esperança. Feliz Páscoa a todos, fiquem com Deus. Por isso